Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos. Isaías 9, 6 e 7. Diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Conforme nós vimos no nosso último congresso, e com base no versículo 7, este relato se refere a Jesus, como herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, Jesus é o príncipe da paz. E como o príncipe da paz nos lidera na busca pelos amigos da paz? A garantia de Jesus como líder é justamente essa, ele ser chamado de príncipe da paz. Mas por que podemos afirmar isso? E lá na antiga nação de Israel, em muitas ocasiões, os príncipes estavam junto com os soldados na batalha, os liderando. Jesus, o príncipe da paz, com a ajuda dos anjos, como Apocalipse menciona, está junto conosco na busca pelos amigos da paz que é feita no mundo todo, conforme ele garantiu lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Em outras palavras, os anjos nos guiam neste trabalho e Jesus nos ensina a encontrar os amigos da paz. Então, trabalhamos com Jesus e os anjos na pregação. E neste discurso, vamos focar em como a sabedoria dos ensinos e o exemplo de Jesus nos ajudam neste trabalho. Também vamos ver como ele nos motiva a continuar na busca pelos sinceros. Então vamos falar sobre como a sabedoria de Jesus e os seus ensinos nos ajudam a encontrar os amigos da paz. Bem, o bem conhecido Sermão do Monte é um exemplo disso e tem relação direta com o que lemos a respeito de Jesus em Isaías 9:6. Mas como assim? Em Isaías, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. A palavra maravilhoso também significa excelente ou perfeito. Então, em outras palavras, Jesus é um conselheiro perfeito, a fonte de toda a sabedoria. Assim como não há dúvidas de que uma bússola sempre vai apontar para o norte, nós não temos dúvidas que os ensinos de Jesus sempre apontam para o caminho certo. E o Sermão do Monte é um exemplo disso. Naquela ocasião, quando Jesus proferiu aquelas palavras, muita gente escutava, mas a Bíblia deixa claro que Jesus falou primeiro, diretamente, aos seus discípulos. Qual era o objetivo de Jesus? Ajudá-los na obra importante que tinham de procurar os amigos da paz. Então, a partir de agora, nós vamos focar na sabedoria dos ensinos de Jesus contidos no Sermão do Monte. E como isso pode nos ajudar no trabalho de pregação em pelo menos duas formas. A primeira, a pregar com mais zelo. E a segunda, simplificar a vida para ter ainda mais tempo na pregação. Vamos falar sobre o primeiro ponto. Como os ensinos de Jesus no Sermão do Monte nos ajudam a pregar com mais zelo. O capítulo 5 de Mateus é uma amostra disso. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte. Veja só o que diz o versículo 3. Mateus 5, 3. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Como a sabedoria contida neste versículo aumenta nosso zelo na pregação. Bem, talvez você conheça pessoas que vão a lugares perigosos, se arriscam ou até se embebedam em busca da verdadeira felicidade. Eles despercebem que Jeová nos criou com uma necessidade espiritual e que suprir isso é o que nos dá a verdadeira felicidade. Agora pense no papel que nós temos
como alguém que busca os amigos da paz. Quando estudamos a Bíblia com as pessoas, a necessidade espiritual delas é preenchida, o que lhes dá a verdadeira felicidade. Então, não guarde isto com você. Compartilhe as verdades sobre a Bíblia. Isto torna a vida das pessoas mais feliz, assim como a sua vida é. Pensar nessas coisas nos ajuda a pregar a verdade ainda com mais zelo. Outro ponto importante está aí também no capítulo 5, os versículos 14 a 16. Nós não vamos ler, mas nesses versículos, Jesus diz que os seus discípulos seriam a luz do mundo e que essa luz, as verdades contidas na Bíblia, deveria brilhar. Em outras palavras, nós não devemos permitir que nada, nem mesmo o medo, nos leve a esconder a luz das verdades bíblicas ou guardá-las para nós. E isso pode ser um desafio quando nós precisamos dar um testemunho informal, por exemplo. Já aconteceu com você? De aparecer aquela oportunidade para pregar e acabar faltando a coragem ou mesmo a iniciativa? Isso já aconteceu comigo. Quando deixamos de pregar, é como diz o versículo 15: nós colocamos a nossa luz debaixo de um cesto. Ela não brilha. Então, ore para Jeová lhe dar coragem. Aumente o zelo no seu ministério. E certo irmão reuniu coragem e deu testemunho informal a um colega de trabalho. Mas aparentemente aquilo não deu em nada. Então esse irmão precisou mudar de país. Mas 31 anos mais tarde, ele recebeu uma carta. A carta era daquele ex-colega. Na carta ele dizia que depois de um tempo, procurou a verdade e graças àquele testemunho que o irmão deu, ele havia sido batizado, era um ancião e muitos dos seus parentes tinham aprendido a verdade. Tudo começou quando nosso irmão deixou a sua luz brilhar. Se deixarmos a luz da verdade no alto, pode ser que nós não vamos nem ver onde a nossa luz está chegando. E talvez lá no novo mundo nós vamos descobrir quantos que por nossa obra excelente deram glória a Jeová neste sistema. Que belas lições, né? Aprendemos deste capítulo 5 de Mateus. O nosso zelo é renovado ao pensar nestas palavras. Mas os capítulos 6 e 7 de Mateus abordam, entre outras coisas, o segundo ponto, ou seja, nestes capítulos encontramos conselhos que, se colocados em prática, nos ajudam a ter mais tempo para procurar os amigos da paz. Veja então a sabedoria contida aí em Mateus capítulo 6, o versículo 22. Vamos ler juntos. Mateus 6, 22. Diz o seguinte: a lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Este versículo quer dizer que o olho do cristão deve ter apenas um objetivo, para não deixar nada distrair ou desviar. E o foco é o serviço de Jeová. Para ilustrar, pense que você está dirigindo em uma rodovia. Além de olhar fixamente para a estrada, é claro que você fica atento ao que acontece à sua volta. Você nota que no caminho há grandes árvores, riachos, rios. Mas o que aconteceria se você tirasse os olhos da estrada e focasse num belo rio que acompanha a rodovia? É muito provável que você se envolveria em um acidente. O que aprendemos? O texto que lemos não diz que o cristão não olha para mais nada a não ser assuntos espirituais. Afinal de contas, a gente precisa dar uma olhadinha para o nosso sustento, para aspectos materiais. Mas o nosso foco é o serviço de Jeová. Quando focamos em outras coisas, há um risco de causarmos um acidente para a nossa espiritualidade. O que nos ajuda a manter o foco? O versículo 33 mostra muito bem o segredo. Confiança. Isso, confiança. Assim como não temos dúvidas de que o sol vai nascer amanhã, confiamos
que se colocarmos o reino em primeiro lugar, Jeová vai cuidar do resto. E como mostramos tal confiança em Jeová? Por deixar as nossas vidas menos complicadas, simplificar a vida para gastar mais tempo nas coisas que realmente importam. E a obra de pregação é algo mais importante que temos neste momento. Alguns fizeram ajustes para trabalhar menos horas durante a semana para ter mais tempo para pregar, ou então participar menos em algumas recreações. Alguns casais sentaram juntos, simplificaram as coisas para que ambos servissem como pioneiros. Coloque este assunto na sua próxima adoração em família. Converse seriamente sobre isso debaixo de oração. E muitos dizem, né, que um bom líder ensina também pelo exemplo. Qual é o exemplo que Cristo nos deu nesse ponto? Bem, você consegue imaginar Jesus com um grande negócio, talvez no ramo da carpintaria, criando os conceitos modernos de mesas, cadeiras, móveis? Com toda certeza, Jesus seria o melhor de todos. Mas quanto tempo sobraria para a pregação? Seu trabalho era algo secundário. Jesus não queria ser conhecido como o melhor carpinteiro. Ele queria e foi conhecido como o maior pregador das boas novas. Como Jesus conseguiu isso? Jesus manteve uma vida simples. O reino era a coisa mais importante e ele confiava que Jeová cuidaria de todo o resto. Ele nos deixou um excelente modelo para imitar. Vimos então que a sabedoria contida no Sermão do Monte e o exemplo de nosso maravilhoso conselheiro nos ajudam a focar em encontrar os amigos da paz. Agora, entrevistaremos dois irmãos que seguiram os conselhos de Jesus descritos no Sermão do Monte e veremos o que as palavras de Jesus os motivaram a fazer. Então, nós temos aqui a irmã Sarita Menezes e o irmão Alexandre Pereira. Nós vamos fazer duas perguntas para eles. A primeira pergunta é como os ensinos de Jesus te ajudaram a ver os moradores do seu território de forma positiva, a ser paciente e a mostrar empatia no ministério. Irmã Sarita. Saber que, como cristãos, a gente precisa deixar brilhar a nossa luz me motivou a me esforçar mais para ser um bom exemplo e a também buscar mais oportunidades para dar testemunho no trabalho. Com isso, eu consegui iniciar alguns estudos bíblicos e, sim, com pessoas que dificilmente seriam contatadas de outra forma. Inclusive, uma delas fez muitas mudanças e se tornou testemunha de Jeová. Que ótima experiência, irmã Sarita. E no seu caso, irmão Alexandre? Os ensinos de Jesus me ajudaram a ver os moradores como ele os vê. Por exemplo, eu contatei um senhor no testemunho por telefone, mas a princípio ele não demonstrou interesse em estudar. Mesmo assim, eu dediquei tempo em conhecê-lo melhor. E ele me contou que tinha uma vida muito sofrida, isso deixava ele muito triste. Eu me esforcei em demonstrar empatia e fizemos uma boa amizade, mesmo pelo telefone. O resultado foi que ele começou a estudar e gosta muito do que está aprendendo. Que belo resultado, né? A segunda pergunta é como os ensinos de Jesus te ajudaram a simplificar a vida para poder dedicar mais tempo à pregação. Irmã Sarita. Por eu gostar muito do meu trabalho, me empenhar em buscar mais qualificação acadêmica se tornou um laço para mim. Tomava muito do meu tempo e até começou a afetar minha maneira de pensar. Mas, ao me associar mais com os irmãos do tempo integral, eu consegui focar os olhos naquilo que é mais importante, a não me distrair com esses outros empenhos e a colocar realmente o reino em primeiro lugar. A partir daí, eu e meu marido, nós sentamos, estabelecemos alguns alvos, calculamos o custo e fizemos os ajustes necessários para que a gente pudesse simplificar a vida. E aí, com isso, por fim, eu consegui deixar meu emprego e me tornar pioneira regular. E, embora eu gostasse muito do meu trabalho, da minha profissão, nada se compara com a alegria que eu tenho hoje de saber que eu estou dando para Jeová o melhor das minhas habilidades e do meu tempo. Muito bom. E como foi no seu caso, irmão Alexandre? Bem, a promessa de Jesus em Mateus 6,33 sempre tocou meu coração. Em 2016, começou a campanha de pregação na região amazônica. Eu e minha esposa já éramos pioneiros.
Mesmo assim, nós percebemos que a gente podia simplificar ainda mais a nossa vida a fim de apoiar essa campanha. Nós não esperamos a circunstância ideal que talvez nunca viesse. Então eu larguei meu emprego, nós mudamos de casa, vendemos o carro e nos desfizemos de algumas coisas desnecessárias. O resultado que foi que conseguimos apoiar a campanha por 10 meses e a experiência foi tão boa que nunca mais voltamos para as coisas que deixamos para trás. Como Jesus prometeu, todas as outras coisas foram acrescentadas. É verdade, né? Foi muito bom, irmãos, ver como os ensinos e o exemplo de Jesus tiveram impacto em suas vidas. Podem ter certeza que suas palavras e o seu exemplo foram motivadores para nós. Então, como Jesus nos motiva a encontrar os amigos da paz? Resposta simples, nos dando uma bela esperança. As outras características de Jesus, descritas lá em Isaías 9:6, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz, podem fortalecer ainda mais a nossa esperança. Vamos ver como. Sabe aquela dorzinha que te incomoda? Aquele tratamento sofrido que você precisa fazer? Ou aqueles sentimentos que te deixam para baixo, que só você conhece? Jesus acabará com tudo isso no novo mundo que se aproxima em breve. Palavras como pandemia, nova variante, Covid, quarentena, não vamos nem lembrar delas. Hoje também há um receio mundial pela falta de alimentos. Mas a Bíblia, no Salmo 72:16, garante que, debaixo do reino de Deus, haverá comida em abundância. Por que podemos acreditar nisso? A expressão Deus poderoso é uma garantia que Jesus tem o poder para fazer tudo isso. Nosso pai, Adão, nos deixou aquela herança triste, a morte. Jesus substituiu Adão, e por aceitarmos a ele como nosso Pai eterno, exercendo fé no seu sacrifício, nós temos a esperança de viver para sempre. E como Pai da eternidade, Jesus anseia trazer de volta milhões de pessoas, milhões de amigos da paz que já faleceram. E como Príncipe da paz, Jesus fará com que haja paz na terra inteira. Nós não vamos mais ouvir falar de nenhuma guerra ou mesmo injustiça. Quais são os seus sentimentos ao pensar no que Jesus fará no novo mundo como Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz? Saber disto dá uma esperança maravilhosa para nós. Essa esperança mexe com os nossos sentimentos mais íntimos e nos ajuda a enfrentar a dor ou mesmo as dificuldades que temos neste sistema. Mas também há muitas pessoas neste mundo que sofrem, que estão ansiosas, deprimidas, aflitas com o que está acontecendo. Essas pessoas precisam sentir esse conforto que vem da linda esperança que temos. Isso com certeza nos motiva a pregar o reino. Ficou claro neste discurso que nós não estamos sozinhos na nossa busca pelos amigos da paz. Os conselhos de Jesus nos ajudam a aumentar o nosso zelo, simplificar as nossas vidas para termos mais tempo para pregar. E o que ele vai fazer em breve pela humanidade, como Rei do Reino de Deus, nos dá esperança que queremos compartilhar com os sinceros. Neste ponto, nós conseguimos responder à pergunta de revisão do nosso discurso. Se você tem o seu programa aí, pegue ele, por favor. A pergunta é: como o Príncipe da Paz nos ajuda a encontrar os amigos da paz? A resposta resume bem o que vimos. Isaías 9, 6 e 7, Mateus 28, 20. Jesus lidera a busca pelos amigos da paz. Com sua sabedoria e seu exemplo, ele nos ensina como fazer essa busca e nos motiva a participar nesse trabalho. Você concorda que é um privilégio maravilhoso trabalhar na obra de encontrar os amigos da paz? Se você valoriza este privilégio, use esse sentimento de gratidão para aumentar o seu zelo, gastar mais tempo na grande obra de pregação. E com a ajuda dos anjos e liderados pelo Príncipe da Paz, Jesus, temos a certeza
que seremos bem-sucedidos em encontrar os amigos da paz.